Ontem a gente teve aqui na Assembleia uma discussão muito boa, uma discussão de alto nível sobre um projeto extremamente importante que tem sido tramitado aqui na Casa, que é o projeto do Incentivo Alto. Né? Eu acho que foi talvez uma das primeiras vezes que eu vi aqui na Assembleia, desde o início do nosso mandato, nesses últimos 6 meses, uma discussão de alto nível sobre um tema que de fato vai impactar a vida das pessoas, dos cidadãos paulistas. Eu acho que é importante dizer, antes de começar a falar sobre qual que é o nosso ponto de vista sobre esse projeto, por que a gente tem buscado obstruir e bater nele, porque existe uma coisa que coloca todos nós no mesmo lugar, que é a preocupação com o desenvolvimento do Estado, a preocupação com o crescimento da economia paulista e da economia brasileira, a preocupação com a geração de empregos e, em consequência, renda e oportunidades. Isso é um ponto em comum, todos nós queremos chegar nesse caminho. O que a gente tem de diferença é como chegar até lá. Né? Eu não acredito que subsídio para a indústria automotiva é o caminho certo. Eu acho que esse projeto tem um erro de diagnóstico que está ali na raiz, e que por ter um erro diagnóstico, ele não trata na causa raiz de verdade, ele trata aí no sintoma. Então ele nunca vai conseguir resolver os problemas que a gente está tentando resolver. E eu queria pedir aí para o pessoal colocar uma apresentação que eu explico um pouco dos pontos que eu falei ontem em um discurso maior, e que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem aqui para falar com um pouco mais de calma sobre alguns dos argumentos que eu lancei mão ontem. Então, em primeiro lugar, né, existe uma grande, como eu disse, né, boa intenção de todas as partes em fazer com que o Estado se desenvolva. Né? Boas intenções é o que leva a gente a se candidatar, é o que leva a gente a vir aqui trabalhar todo dia, tentar fazer com que o Estado de São Paulo melhore nos seus mais diversos aspectos. Né? Só que boa intenção não basta. A gente tem que olhar no lado técnico e entender se aquilo que a gente está fazendo é bom ou não, se está de fato melhorando a vida das pessoas ou não. Então aqui, qual que é o contexto que a gente está inserido? Né? A economia brasileira está estagnada, isso não é novidade para ninguém. Em consequência disso, a gente tem uma alta taxa de desemprego em virtude dessa crise e também um baixo nível de investimento. Uma alta capacidade ociosa. Então hoje na indústria automotiva a capacidade ociosa é altíssima, tem muito mais estrutura e sendo pouco utilizada. A gente tem um cenário que a gente não está só competindo dentro do Brasil, tem um cenário de competição internacional e a gente tem que buscar competir com outros países ao redor do mundo. Tem China, tem Chile, tem México, como eu usei no exemplo de ontem, e a gente tem uma baixa competitividade. A indústria automotiva no Brasil ela é pouco competitiva porque ela tem uma baixa produtividade. A gente produz pouco de acordo com aquilo que a gente poderia, com os insumos que a gente tem, com o capital que a gente investe. E o projeto ele vem trazer, tem a ideia, né, tem a intenção de trazer benefícios que aí são das mais diversas formas, né, que a gente pode encontrar em diversos outros projetos que já aconteceram pelo Brasil, de subsídio para a indústria automotiva, seja eles de benefícios fiscais, taxas subsidiadas de empréstimo, e todos eles têm mecanismos diferentes aí financeiros, mas o fim é o mesmo, né, dar proteção, dar subsídio para a indústria automotiva. E aí, junto com esse incentivo na indústria automotiva e economia local, a ideia qual que é? O que tem por trás como grande objetivo? Efetuar investimentos em pesquisa, o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, gerar emprego e renda. Então, esses burocratas acreditam, né, o governo acredita que ele consegue induzir a economia a gerar emprego e, em consequência, renda, e aumentar a competitividade da indústria nacional. Mas qual que é a realidade, né? Se puder passar o slide. A gente começou há muito tempo atrás com essas políticas, né? Desde 1957 foi quando o governo brasileiro começou a investir mais em indústria. Com a teoria de fazer com que essa indústria recém-criada substituísse as importações que o país sempre realizou. Então, a gente não começou a nossa indústria porque a gente descobriu que a gente poderia se tornar bom em fazer alguma coisa, ou que a gente poderia contribuir para a cadeia global de produção produzindo algo. Não, a gente
começou a nossa indústria justamente com a mentalidade de proteção, com a mentalidade de substituir as importações que a gente fazia. Só que em 1990 o governo Collor abriu a economia e logo em seguida vieram vários programas de proteção ao setor automotivo. E aqui é um ponto importante, né? Por que o setor automotivo foi bastante protegido e outros não? Porque o setor automotivo ele é bastante concentrado, são poucos produtores que investem uma quantidade maior de investimentos e eles, por consequência, se organizam muito bem. Naquela época, por exemplo, o agronegócio era muito mais pulverizado e tinha muito mais produtores e, portanto, muito mais dificuldade de se organizar e fazer lobby no governo. O setor automotivo não, ele desde cedo já tinha um poder de lobby muito grande. Então já vieram vários programas, logo em 92, a Câmara Setorial Automotiva, depois o Regime Automotivo, em 2013, no governo Dilma, o Inovar Auto e, mais recentemente, aí, o Rota 2030. Só que essa experiência não deu certo, né? Então a gente já alocou no Brasil um plano Marshall inteiro em substituição de importação, em proteção à indústria local, né? Plano Marshall, para aqueles que não lembram aí nos livros de história, foi um plano de ajuda do governo, liderado pelo governo americano, que reconstruiu a Europa. A gente colocou uma quantidade de recursos equivalente à reconstrução da Europa em subsídio à indústria brasileira, em subsídios. Isso não deu certo. Então a gente tem ali a quantidade de desembolsos, né, entre 95 e aproximadamente 2015, né, do BNDES. Entre 2009 e 2017, a gente teve as políticas de substituição de importação que aumentaram em muito os desembolsos do BNDES. Então, o BNDES emprestou cerca de 200 bilhões de dólares, sendo que metade desses recursos eram subsídios diretos e indiretos para empresas privadas. Então, será que isso dá certo? Será que isso dá resultado? Se puder passar de slide aí, por favor. Será que isso dá resultado? E aqui eu quis trazer uma fórmula muito básica, né, de economia, né? O que depende, né? Quando a gente quer medir produção, quais são as variáveis que a gente leva em consideração, né? Então, em primeiro lugar, ela tem uma função de capital e de trabalho. Então, ali K, capital, L, trabalho. Então, se você tem recursos para investir, se você tem pessoas trabalhando e pessoas com boa formação, você produz mais. E, em terceiro lugar, ali com a letra A gente tem um elemento que na economia a gente chama de produtividade total dos fatores. Produtividade total dos fatores é algo que engloba uma série de coisas e é meio difícil de explicar mesmo. Mas ela tem ali dentro tecnologia, tem o quão bem a gente aloca os investimentos, tem o quão bem a gente sabe fazer os produtos que a gente se propõe a fazer, ou seja, as evoluções e as melhorias internas dos setores. E ali na direita uma função Cobb-Douglas, que é uma função bastante básica, que mostra a disposição de cada um desses elementos. Então, o desenvolvimento da economia brasileira depende de produtividade, e para a gente produzir mais depende de capital, depende de trabalho, e dentro ali de trabalho, não só número de pessoas trabalhando, mas a capacidade delas de entregar produtos, né? Então, isso ali dentro tem educação, porque quanto mais bem formada uma mão de obra mais produtiva ela vai ser. E por último, a produtividade total dos fatores, que é o que eu disse, é o quão bem a gente sabe fazer alguma coisa, é o quão bem a gente aloca os recursos ali dentro da economia, é o quanto que a gente tem tecnologia. Se puder passar. E aí tem o incentivo alto, que é uma medida, no final de contas, que tem ali as suas especificidades de mecanismos financeiros, mas que, no final de contas, né, no frigir dos ovos, ela é benefício concentrado para as montadoras a custos difusos para a população. Então é a população pagando para que as montadoras tenham uma proteçãozinha ali para produzir, em teoria, mais, em teoria, melhor, né? Então, qual que são as contrapartidas do governo? Gerar no mínimo 400 postos de trabalho, planos de investimento de R$1 bilhão e a aplicação desse investimento em território paulista. Se puder passar de slide. Mas será que esse é o resultado que a gente vai atingir? Será que com esse programa a gente vai conseguir melhorar a produtividade, a gente vai conseguir trazer inovação e por aí vai? Não, a gente não vai conseguir porque é aquilo que aconteceu em todos os projetos anteriores.
né? Então, a gente não conseguiu gerar inovações com os programas anteriores, como, por exemplo, Inovar Alto. Ele gerou um enorme excesso de capacidade instalada. A indústria não se tornou mais competitiva, ela se tornou momentaneamente mais competitiva por causa de proteção, mas ela não é competitiva porque ela está deslocada da cadeia global de produção. Foi alocado no Inovar Alto R$1,5 bilhão por ano para essas indústrias automotivas. E essas políticas de proteção do setor automotivo, no final de contas, ainda foram condenadas na Organização Mundial de Comércio. Então, a gente tem aqui um diagnóstico completamente errado sobre como aumentar a produtividade da indústria. Aqui eu acho que vai faltar tempo, se puder colocar no último slide, que é a agenda que a gente deveria percorrer, se puder voltar que é a agenda que a gente deveria percorrer se a gente de fato quiser resolver esse problema. Se a gente quiser resolver esse problema, a gente vai precisar, em primeiro lugar, de abertura comercial, melhorar o ambiente de negócios, melhorar o ambiente institucional, não fazer política de subsídios utilizando recursos públicos e, para isso, uma gestão fiscal responsável. A gente vai ter que incentivar o setor privado na melhoria da infraestrutura e, por último, garantir isonomia de tratamento. Então, não é tratando um setor diferente do outro que a gente vai conseguir melhorar a economia do estado de São Paulo. Isso aí, pelo contrário, vai ainda prejudicar o ambiente de negócios. E aqui tem um documento que eu gostaria de convidar o governador João Dória a se debruçar sobre ele. Ele se chama Agenda Perdida, foi organizado pelos economistas Marcos Lisboa, hoje presidente do INSPER, e também pelo economista José Alexandre Schenkman, que hoje é professor da Universidade de Colômbia, e que são dois dos melhores economistas do Brasil, que falam justamente sobre esses pontos, na melhoria do ambiente de negócios, concluindo aqui, presidente, na melhoria da competitividade inserindo no comércio internacional. É um documento curto, de aproximadamente 50 páginas, só que ele tem um ponto que eu acho que é muito curioso, e aqui eu termino, presidente. Ele é um documento de 2002. A gente tem os diagnósticos de como melhorar a competitividade da indústria brasileira, de como fazer São Paulo e o Brasil mais competitivo diante do mundo. A gente tem diagnósticos que estão aí há décadas, desde 2002. São 17 anos de diagnóstico que está disponível aí para todos os governantes estudarem, para todos os governantes se aprofundarem e que, sinceramente, quando a gente vê um programa de subsídio aparecendo mais uma vez em São Paulo, é uma confissão de que esses governantes não estudaram, não fizeram a lição de casa mínima. Então eu queria convidar o governador João Dória a ler esse documento, é um documento muito completo, composto pelos melhores economistas do Brasil, de 2002, que fala como melhorar a competitividade da indústria brasileira e paulista. Muito obrigado, presidente.